Bom, a ortomolecular é bom que seja dito que ela não é uma especialidade, tá? Ela não é nem área de atuação por enquanto, que o grande desafio é chegar a ser área de atuação, para que todas as especialidades possam usar os conceitos da prática ortomolecular em benefício dos pacientes, ok? Tá? Especialidade não seria bom, tá? Mas no momento ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Como uma prática médica, uma técnica, tá? Lá atrás, no início, né, tudo começou com técnicas médicas que, né, os então médicos praticavam, tá? Técnica cirúrgica, técnica clínica, técnica de ressuscitação, e aí vem a técnica da prática ortomolecular. Né? O que é? É você revisar os conceitos de bioquímica e aplicar na medicina. Tá? Nessa virada do século, houveram duas grandes mudanças dentro da medicina, tá? Que estão revolucionando a forma como estamos vendo os pacientes. A primeira foi que entre o ano 2000 e 2003, tá, por Watson e Crick, foi completado o sequenciamento do genoma humano. Isso permitiu novos estudos, né, a criação de novas áreas de pesquisa, como a nutrigenômica, a genômica, a proteômica, a metabolômica, a transcriptômica, tudo com ômica, tanto que chama-se ciências ômicas, ok? Tá? E nós estamos hoje entendendo cada dia, cada vez melhor, o funcionamento dos genes em relação à saúde, em relação à doença. Tá? Agora, tá? Esse entendimento só é possível quando você mergulha na bioquímica, quando você entende os mecanismos moleculares. Então, na verdade, nós estamos falando sobre genoma molecular, para entender como o ser humano pode preservar, pode manter sua saúde ou como ele vai adoecer. Saúde e doença, embora o dicionário Aurélio tenha definido, né, como conceitos antagônicos, saúde, ausência de doença, doença, ausência de saúde, isso está totalmente errado, tudo está muito simples, muito pequeno para o grande conceito que ele significa, porque o ser humano é um só, e ele tem duas opções, tá? Ou ele vai adoecendo ao longo da vida, e perdendo a saúde, tá? Ou se ele não adoece, ele recupera, preserva a saúde. Mas mesmo estando doente, ele pode melhorar a sua saúde, pode ter qualidade de vida e viver muito melhor. E de fato hoje, tá? Menos pacientes com câncer morrem, menos diabéticos morrem, menos coronarianos, menos cardíacos, menos pacientes portadores de doenças que em outras épocas eram consideradas incuráveis e intratáveis, hoje em dia ainda são incuráveis, mas porém são tratáveis. Bom, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, que ela tem efeitos de vitamina e tem efeitos hormonais, ok? Tá? Já há muito tempo que falamos sobre esse efeito hormonal da vitamina D, tá? Ela é muito importante, tá? Mas tá, quem usa a vitamina D, porque na atualidade nós estamos em uma epidemia de deficiência de vitamina D. É só pedir um exame de sangue de vitamina D plasmática e a maior parte da população está deficiente. Nesses tempos de pandemia, tá, os pacientes que mais tiveram complicações estavam associados à deficiência de vitamina D. Óbvio que não foi só a vitamina D, né? Existe um padrão, né, dos pacientes que complicaram, que tiveram complicações ou que morreram por causa da Covid-19. Além da hipovitaminose D, temos o problema da obesidade, alterações metabólicas, doenças pré-existentes, né, que debilitaram a saúde das pessoas, né, mantendo a atividade das doenças e terminou nas complicações que todo mundo já viu, tá, nesse tempo de pandemia. No primeiro momento, a vitamina D tem um efeito muito importante. A vitamina D, ela mantém os níveis de equilíbrio, tá, do cálcio, ele regula o cálcio. Junto com o paratormônio, né, que é um hormônio produzido nas paratiroides, glândulas que se encontram detrás da tiroides, eles têm efeito hipercalciamiento, eles vão subir os níveis de cálcio. Tá? E há um único hormônio chamado hipocalcemiante, que é produzido pela glândula tiroides, junto com os hormônios tiroidianos, que é a calcitonina. A calcitonina, ela abaixa o cálcio. Dessas duas forças, hipercalciamiante e hipocalciamiante, vem a zona do equilíbrio do cálcio iônico, que é como deve ser solicitado no exame, e no cálcio total. Cálcio total, tá, não é um bom marcador de atividade do cálcio. O cálcio iônico sim, porque é aquele que está entrando e saindo das células
cumprindo todos os efeitos fisiológicos e patológicos. Que o cálcio tem efeitos benéficos, ele vai participar na sinapse, né? na liberação de neurotransmissores numa sinapse, na liberação de hormônios, como o caso, por exemplo, da insulina, né? De vários tipos de substâncias que são muito importantes, hormônios, peptídeos que são muito importantes. Porém, o excesso de cálcio intracelular é perigoso. Tá? O excesso de cálcio intracelular ativa as enzimas chamadas caspases, né? Ativando a apoptose ou morte celular. Tá? É por isso que tem esse jogo, né? Entre as duas substâncias hipercalciamantes e hipocalciamantes para manter o equilíbrio. Tá? Essa é a principal função da vitamina D, mas não é a única. Né? Quando ele passa essa barreira de regular o metabolismo do cálcio, e aí é importante quando você, né, suplementa um paciente com vitamina D, tá? Restringir o aporte de cálcio para não potencializar a hipercalcemia, que vai aumentar a biodisponibilidade de cálcio intracelular e facilitar a atividade de doenças, né? Tá? Ou estimular a apoptose, que pode terminar sendo negativo, piorando o estado de uma doença crônica, de um tecido em estado degenerativo. Quando ele passa essa barreira do cálcio, a vitamina D continua entrando na célula, tá? Passa do citoplasma, passa dos receptores de superfície, entra dentro da célula, até porque é uma substância lipossolúvel, tá? Ele atravessa, e quando ele entra dentro das células, ele vai se ligar no citoplasma a receptores da vitamina D. Tá? Esses são os receptores mais importantes do ponto de vista hormonal. Que esses receptores de vitamina D têm contato direto, têm ligação direta, tá? Com o DNA, com os genes que estão no DNA. E a vitamina D é uma moduladora, tá? Dos genes. O que ele faz? Se ele encontra genes, né, que têm mutações, a vitamina D favorece o silenciamento desses genes através do mecanismo epigenético. Metilação, desacetilação, tá? Ribonucleação, fosforilação, ubiquitinação, e aí todos os mecanismos bioquímicos relacionados à epigenética, ok? Tá? Agora, quando precisa expressar um gene, por exemplo, há uma mutação num gene específico, tá? Que está produzindo a recuperação, tá? de DNA, de lesões intracelulares. Pois ele vai modular e ele vai regular positivamente. A vitamina D, ela regula positivamente a expressão de genes supressores e genes reparadores. Genes supressores identificam uma mutação na célula, brecam o ciclo celular. Tá? Genes reparadores ativam proteínas, como a P53, que ela vem nessa mutação, faz a reparação do DNA, né? E essa célula, uma vez reparada, ela volta para o ciclo celular, né? E uma célula vira duas células filhas, né? Processo chamado de proliferação celular. Então, tá? Quando bem utilizada a vitamina D, tá? Ela tem um efeito preventivo muito importante, tá? Contra o câncer, por exemplo. Tá? Alguns autores, alguns pesquisadores têm chamado a vitamina D de vacina contra o câncer. Tá? Eu não sei se é uma vacina contra o câncer, mas certamente é um baita nutriente, tá? E é um dos poucos hormônios com atividade preventiva contra o câncer. Ok? Não quer dizer que quem tem a vitamina D lá em cima vai prevenir todos os tipos de câncer, mas pelo menos vai reduzir a incidência de câncer devido a esse efeito altamente positivo. Ok? Na atualidade, há vários estudos. Embora o nível normal de vitamina D plasmática seja acima de 30, abaixo de 30 gente tem deficiência, mas trabalhos recentes publicados principalmente nessa época da pandemia, tá, mostraram que níveis acima de 45, tá, se adiciona, né, os efeitos, não, da expressão gênica, dos genes positivos, dos genes da saúde, melhorando principalmente a imunidade inata, tá, aquela que a gente traz da fábrica, né, das mais. Imunidade que é extremamente importante, que é a primeira linha de defesa contra vírus, bactérias, fungos, tá, e diferentes tipos de micro-organismos. Tá? É a primeira linha de defesa contra células mutantes, por exemplo. Através desse mecanismo específico, a vitamina D aumenta a produção de interferon contra vírus, interferon contra células cancerígenas, tá? Bacteriocinas contra diferentes tipos de micro-organismos. É o antibiótico natural, tá, mais potente, né, que elimina, tá, micro-organismos que estão invadindo os tecidos. É claro que se a bactéria tiver feito um abscesso, tiver feito uma infecção consolidada na base do pulmão direito, uma pneumonia, obviamente que a produção é insuficiente e não demoraria para ter o resultado. Precisamos aí, obviamente, da farmacoterapia,
ou da farmacogenética do antibiótico ideal para resolver o problema. Mas nós temos ela como primeira linha de defesa. E assim poderia passar o dia inteiro, né, falando dos diferentes efeitos da vitamina D, mas que sirva como um estímulo para vocês estudarem esses dois caminhos, né, nutricional e terapêutico que tem a vitamina D. Tá? Por enquanto, né, os níveis ideais, né, nível mínimo acima de 30, níveis ótimos acima de 45, o limite superior ainda não foi estabelecido, porque alguns pacientes podem ter sintomas de hipercalcemia. Não é a vitamina D que dá as complicações, senão a hipercalcemia produzida pela vitamina D que pode dar complicações como cefaleia, aumento da pressão arterial, etc. Tá? Alguns pacientes podem ter sintomas com vitamina D acima de 70, 80, 90, 100. Tem pacientes que têm nível plasmático de vitamina D 300 porque acreditam, tá, na terapia da megadose da vitamina D. Tá? Trabalhos que estão sendo feitos pesquisa e algumas doenças neurodegenerativas parecem ter efeito, mas vamos esperar, obviamente, que apareçam os resultados para ver em que patologias neurodegenerativas, câncer e demais, né, as doses maiores, tá, de vitamina D, tá, têm atividade terapêutica importante. Bom, eu acho que acabei de te falar, resumir, né, agora há pouco, né, eu já me adiantei a responder a segunda e terceira, mas só para repetir, né, falar, então, você vai, obviamente, o ideal é ter bons níveis de vitamina D, né, quando você aumenta os níveis plasmáticos de vitamina D, tem que sempre olhar, né, e ver o que está acontecendo com o aliado dele, com o sócio dele no trabalho hipercalcemiante, que é o paratormônio. Tá? Já está comprovado que a causa mais importante de hiperparatiroidismo secundário é a hipovitaminose D. Existem outras causas de hiperparatiroidismo, obviamente, né? Como, por exemplo, a hipertrofia, a hiperplasia ou adenoma, tá, das paratiroides, ok? Tá? Mas, né, quando a causa é hipovitaminose D, você tem paratormônio lá em cima e a vitamina D lá embaixo, isso representa um risco cardiovascular muito importante. Primeiro, porque você perde os efeitos benéficos da vitamina D. E segundo, que o excesso de paratormônio, ele vai remover cálcio dos tecidos principalmente, né? Ele vai remover o cálcio do teu osso, favorecendo a osteoporose. Ele vai produzir uma hipercalcemia, calcificando tecidos moles em estado inflamatório, como tendões, ligamentos, músculos, né? Uma placa de aterosclerose, um endotélio em estado inflamatório, né? Disfunção endotelial. Tá? Vai produzir a calcificação deles, mas tudo esse fenômeno termina aumentando o risco cardiovascular. Tá? Então, a hipercalcemia, produzida pelo hiperparatiroidismo, é um fator de risco cardiovascular extremamente importante na atualidade. Aumenta a incidência de isquemia transitória, de infarto agudo de miocárdio, né? E todas as situações patológicas que estão associadas, né, à apoptose patológica de células normais, né, células neuronais, no caso da doença de Parkinson, Alzheimer, né, tá, a apoptose de células beta do pâncreas, no caso dos pacientes diabéticos, né, tá, a apoptose de células miocárdicas, no caso da insuficiência cardíaca, etc, etc, né. Tá? Então, nesse tipo de situações, o controle do paratormônio é muito importante, né. Como dica geral, né, de vitamina D, até que o paratormônio, tá, fique próximo do limite inferior da normalidade e não abaixo do limite inferior da normalidade. O paratormônio tem sua margem de referência, seu valor de referência da normalidade, isso é muito importante. Se o paratormônio está para cima, o hiperparatiroidismo, fator de risco cardiovascular, doenças em atividade. Mas se o paratormônio está abaixo do limite inferior, isso também é negativo, tá? Já que ele, além, né, de regular o metabolismo do cálcio juntamente com a vitamina D, ele facilita a excreção de fosfatos e sulfatos que estão em excesso, que normalmente são substâncias acidificantes, reduzem o pH, e um pH ácido é tudo que uma doença e uma célula cancerígena quer para se desenvolver à vontade. Então, nem muito lá embaixo, nem muito lá em cima. Né? Aumente o nível de vitamina D até que o paratormônio fique próximo do limite inferior, você vai ter os melhores resultados fisiológicos e os melhores resultados terapêuticos no teu paciente.